E depois, como fruto desse grande amor, veio a Valéria, que é a mais velha. Mais velha veio o Lucas. Depois veio o Lucas, e o senhor disse aqui, a gente até sabe, eu quero ouvir do senhor a história do Lucas, que é um milagre. Né? A gente que conhece... Quem vê meu filho hoje não diz que ele passou. Mas eu quase perdi meu filho, né? Você pode falar agora, mas pode, quase vamos perdi lá. meu filho. Meu filho com 21 anos trabalhava na Ginomoto. Com 21 anos, 22 anos, ele teve começou a ter dor de garganta direto. A gente pensava que era gripe, pegava, mas toda hora. Uhum. Parava uma semana, pegava outra. A imunidade dele já estava. A cor dele começou a mudar. E aí um dia ele estava no ponto de ônibus e desmaiou. Ele desmaiou no ponto de ônibus. Só que ele já tinha tido um quase desmaio, mas não falou para nós. Uhum. Nesse dia ele falou para nós: pai, eu dei uma apagada. Eu falei, mas não é normal, né? Um moleque saudável, sadio, né? 21 anos? 21 anos, cheio de força. Foi quando deu novamente infecção de garganta nele. Aí ele foi no médico e minha mulher falou: foi por Deus. Minha mulher falou: eu vou com você. Eu vou com você. Porque ele ia e voltava. Tomava soro e voltava. Os pronto-socorros da vida. Minha esposa falou: não, eu vou com você. Aí foi. Chegou lá e foi a mesma coisa. Minha esposa ficou esperando um pouco fora. E ele saiu, o médico mandou embora. Eu falei, mas como mandou embora? Não. Aí ela voltou lá, minha esposa. Foi por Deus aquele dia. Voltou na sala do médico que atendeu ele e falou assim, doutor, mas por que o senhor tá dispensando? Não, porque ele já tomou o soro, né? Porque só que ele tem isso, teve desmaio, tal. Mas ele não falou isso pra mim. Não falou isso pra mim. É jovem, né? Com sensação de super-homem, né? Acha que tudo é normal. Era um momento só. Mas veja por que foi por Deus. Porque justo aquele médico de plantão, estava tirando o plantão naquele dia, ele era nefrologista. Ai. Os outros médicos que não são nefrologistas não iam perceber. Mas quando minha esposa falou os sintomas, na hora que falou pra ele acendeu uma luz nele. Ele falou, peraí, manda ele voltar aqui. Aí ele voltou. Aí fez um exame específico para ver como estava o rim dele. Fez o exame, quando voltou o exame, minha esposa entrou, eu não estava só ele e minha esposa. Ele entrou, aí ele olhou para minha esposa e falou assim, você precisa ser internado urgente. Mas por quê? Porque os seus 2 rins estão parados. Rapaz. E eu tenho mais. O que eu estou vendo aqui no exame não é de uma pessoa que está na minha frente, é de alguém que está em coma. Você não podia estar aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Tem que internar você urgente hoje. Meu Deus. Não era para você nem estar falando. Como é que você está falando aqui na minha frente? Seus exames é de uma pessoa que está em coma. Porque ele estava completamente já envenenado. Que o rim, ele filtra as toxinas. Sim. E todas as toxinas não eram filtradas e ficavam no organismo. Então ele estava morrendo. O exame, o que está no exame era de alguém que estava em coma já para morrer. Meu Deus. E falou para minha esposa, assim na cara, assim, seu filho vai morrer. Misericórdia. Ele não vai escapar. Tanto que depois minha esposa pôs o apelido dele Doutor Morte, né? Mas você vê esse médico, nós ficamos com raiva dele no início, porque ele falava assim, tudo que era de verdade na cara da gente. Ele não escondia. Seu filho é grave o que ele tem e ele vai morrer. Falava assim. Sabe? Só que esse médico se tornou o melhor amigo nosso, da família e do meu filho. Porque, na verdade, foi ele que salvou a vida do meu filho. E aí, a minha esposa estava trabalhando no quartel. Minha esposa ligou lá, falou que queria falar comigo, ligou chorando e passaram urgente para mim. Minha esposa não conseguia falar. Vem aqui correndo na Medical, que era um hospital que tinha ali na Limeira. Vem correndo aqui. Eu fui correndo lá. Quando cheguei lá, irmão, eu olhei, tinha uma porta, aquelas portas de abrir assim, que tinha um vidro. Eu olhei e vi meu filho. O meu filho estava numa cadeira de roda, bem magrinho, né? Que ele tinha emagrecido muito. Era um dos que ela tinha falado. Ele perdeu, se eu não me engano, ele tinha perdido acho que
10 quilos em uma semana, uma coisa assim. Eu vi a figura do meu filho sentado numa cadeira de rodas e aqui no pescoço dele aberto com catéter. Meu irmão, um pai. Quando eu vi aquilo, caiu a minha ficha. O que ela falou é grave, não sei o quê. Mas eu não sabia nem que o rim era tão importante assim. Falar a verdade pra você. Aquilo caiu a minha ficha. E o que eu fiz? Eu não sabia o que fazer. Eu falei pra Sara, espera um pouco que eu vou ali e já volto. Peguei o carro, saí, em direção. Meu Deus. Fui pra minha casa. Cheguei lá, entrei no meu quarto e caí de joelho. Eu vi meu filho. Ia morrer. E ali eu falei com Deus. Ali eu gritei, meu amigo. Gritei com Deus. Senhor, eu não tenho pra onde mais socorrer. O que eu faço? O que eu faço? Passei umas horas ali. Minha esposa ficou brava comigo, porque ela falou, eu tô precisando de você aqui, você sumiu. Eu falei, você não sabe onde eu fui. Eu precisava sair, eu não podia ficar aqui. Mas eu fui orar. Quando eu chorei demais e tal, eu lavei o rosto, eu voltei. Parece que um peso saiu, sabe? Não sei te explicar. Mas temeroso com o futuro, ao mesmo tempo uma paz que eu não sabia explicar. Sabe? Não sabia explicar. Por que eu estava tranquilo? Sinto que só Deus podia dar. Eu estava tranquilo. Parece que o Espírito Santo estava ali. Calma, calma. E voltei. E aí ele ficou 15 dias internado ali e começou todo o processo, né? Para resumir, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Meu filho foi para hemodiálise. Ficou 1 ano e meio fazendo hemodiálise. Ele ia um dia sim, um dia não. 4 horas por dia. Ele tirava todo o sangue dele numa máquina e voltava. O problema é que quando meu filho chegava em casa, depois dessas 4 horas que ele ficava ali na máquina, o meu filho, ele vomitava, ele estourava. Meu filho chegou a estourar as veias do rosto, de tanta força que ele fazia. Por quê? Porque o sangue saía e o sangue voltava. Aí o médico falou, isso descompensa o organismo entende. E aí ele passa mal e dá a sensação de que ele vai morrer. Então ele tinha a sensação de morte. Então pegou uma depressão profunda no menino. E muitas vezes eu via meu filho caído no chão, com sensação de morte. E aí ele dizia para mim, pai, por que eu? Por que Deus permitiu isso em mim? E ele dizia assim, pai, tem tanta gente ruim no mundo, ladrão, estuprador. Por que eu? Meu filho foi criado na igreja desde pequeno, cantou nas crianças. O que eu podia responder para meu filho? Meu Deus. Toda a minha teologia, toda a minha experiência como obreiro, eu já era pastor nessa época. Né? Eu fui consagrado ao ministério em 98. Eu já era pastor. Já era pastor antigo. Já tinha dirigido várias igrejas. Praticamente Muitas igrejas já tinha passado, pastoreado. Eu não sabia o que responder pro meu filho. Eu não sabia. E não tinha palavras para consolá-lo, porque não adiantava falar para ele assim, meu filho, Deus vai fazer alguma coisa. Meu filho, confia. Espera, confia. A situação era muito complicada. Entende? A minha esposa entrou numa campanha, entre aspas, né, de oração e jejum. Ela jejuava, orava. Nada acontecia. Céu de bronze. Acontecia. Mas depois eu vou explicar depois o porquê que eu tive que passar por isso. Talvez não dá tempo, mas depois eu vou te explicar por que eu tive que passar por isso. Porque depois dessa situação do meu filho, eu mudei da água para o vinho, a concepção de quem é Deus e o que é evangelho. Eu tinha uma visão de evangelho equivocada. Eu pregava muito sobre fé.
Então eu achava que se eu orasse, acontecia, acabou. Meu Deus. Porque eu sou um homem de fé. E orava, e Deus curava, orava, e demônio saía. Acontece que quando fui com meu filho, não adiantava oração, não adiantava jejum, não adiantava... Entende? Eu me senti desse tamanho, o mais miserável dos homens da terra. Meu Deus. E não sabia, porque Deus não dava resposta. Deus não falava. E tem mais. A gente queria cura. Deus não curou. Quando chegou 1 ano e meio, meu filho estava para... Porque é o seguinte, eles não fazem transplante. Eles preferem transplante de gente que já morreu do que pegar uma pessoa viva, tirar o órgão e fazer, Sim, né? Então a precedência é de... Tem um nome que eles falam, que agora eu esqueci, mas é cadáver. Eles falam rim cadáver. De alguém que morreu. Meu filho entrou na fila lá. Né? A fila do transplante renal não é igual de coração. Coração parece que é o primeiro que da lista você vai, mas o do rim não. É quem é compatível. É quem é compatível. Às vezes você é o número 1 da fila. Mas o rim que chegou, às vezes não é compatível, então você vai para quem é compatível. Na verdade, eu até sei o que é isso. Porque eu estou ouvindo o senhor contar aqui e estou lembrando do que a minha afinada mãe viveu. Sua mãe teve lúpus, passou... Então você sabe o que eu estou falando. Ela perdeu os rins, passou então você por sabe hemodiálise, exatamente o que eu estou falando. E parece que eu ouvindo o senhor falar aqui... Você sabe. Só que a diferença é que a sua mãe sabia que ela tinha lúpus. O meu filho fez 48 tipos de exames. E chamou a atenção de todos os médicos porque ele passou, porque meu filho era um jovem de 22 anos e parou o rim do nada. Então o médico disse, mas o que causou? Ele falou assim, uma vez o médico falou para meu filho, se fosse um senhor de 70, 60 e poucos anos, eu não ia ficar perdendo tempo de procurar a causa, nós ia tratar Mas a gente quer saber o porquê, porque você é muito novo. Meu filho fez 48 tipos de exames que poderiam detectar parada do rim. Todos os exames que ele fez, nenhum meu filho tinha problema para parar o rim. Se você perguntar até hoje, por que parou o rim do seu filho, eu não sei, nem ele. Meu Deus. E nem o médico até hoje sabe. Tudo que a medicina dizia sobre a doença do meu filho, o médico teve que rasgar. Porque o médico falou assim, 3 meses você não urina mais. E ele? Urinou até a operação e urinava e muito. Com os rins sem funcionar. Não me pergunte como, nem de que jeito. Meu filho urinava muito. O médico falou, daqui a 3 meses você não urina mais. Inclusive, meu filho não podia beber muita água. Ele tinha que beber, acho que só 300 ml. No máximo. É coisinha pouco. Quem faz hemodiálise, porque... Mesmo tomando pouca água, ele urinava bastante. E o médico não sabia explicar por quê. Não retinha líquido no corpo. Não sabia explicar. E normalmente, quem faz hemodiálise, que eu lembro do caso da minha mãe, como o rim não filtra, ele retém e não urina. Incha. E não urina. Não urina. Que era o que acontecia, por exemplo, com meu filho não acontecia. E o médico não sabia explicar por quê. Até hoje. E meu filho, meu irmão, viu várias pessoas morrendo na frente dele fazendo hemodiálise. Você imagina. Bom, resumindo aqui pra gente cortar, 1 ano e meio fazendo, quando eu vi o desespero do meu filho, a sensação de morte, não chegava, não tinha jeito, meu filho ia morrer fazendo hemodiálise. Então o que eu fiz? Eu me habilitou. Eu e minha esposa se habilitamos. Só que também tem um problema, nem sempre os pais também são compatíveis. Sim, é uma coisa incrível, né? Parece brincadeira, mas é sério. Minha esposa e eu começamos a fazer uma bateria de exames. O médico conversou com a gente bastante, falou, olha, é melhor o cadáver, você pode precisar e tal. Falei, não, a gente quer. Bom, fizemos uma bateria de exames. Minha esposa já tinha um problema sempre de cólica renal, você sabe que ela teve, né? Então, quando detectou que os vasos dela onde era um pouquinho mais dilatado e tal, que ela tinha esse problema de pedra no rins, o médico já descartou ela na hora. Falou, você não pode. Você não pode. E aí ficou só eu. Aí eu fui fazendo. Graças a Deus pela Unicamp. Outro milagre, né? Porque a gente não tinha um convênio. Porque o convênio, assim, o convênio que o meu filho tinha, ele segurava o meu filho. Sim. Mas, por exemplo, eu que sou doador, não. Eu tinha que
Entendeu? É um absurdo, mas é o Brasil, né? É. E aí, através desse médico que ficou amigo da gente, nós conseguimos pela Unicamp, e a Unicamp cuidou da gente. Foi o caso da minha mãe. Minha mãe também foi Unicamp. tratada. O Olha, tratamento dela eu foi lá. agradeço a Deus pela Unicamp, sabe? Eu posso dizer assim, minha mãe fez o tratamento. Quando ela chegou na Unicamp em 91 ou 92, ela chegou para morrer. Para morrer. Para a morrer. Unicamp realmente é uma Que ela não sabia, ela tratava como se fosse uma doença do coração ou reumatismo no sangue. Quando chegou lá, o médico bateu e falou: não, a senhora não tem nada. O problema da senhora é lúpus. Só que já tinha perdido os rins. Nisso aí já estava avançado. Já tinha avançado. Então. E aí, até hoje meu filho é tratado pela Unicamp. Eles cuidam do meu filho até hoje, inclusive de mim. Eu que sou meio relaxado, às vezes falto lá nas coisas. Eu também sou. Mas o meu filho até também. hoje, eles cuidam do meu filho muito bem. Bom, aí fiz toda a bateria de exame, deu tudo certo, até que nós dois fomos parar na sala de cirurgia. A cirurgia, eu doei meu rim pro meu filho, né? Eu só tenho esse lado aqui eu não tenho, eu tenho 30 pontos só aqui. O médico falou para mim, olha, pai, é o seguinte, eles ficaram muito comovidos, né? Porque o pai estava doando pro filho, e aí eles acabaram ajudando muita gente. Tanto que não podia ficar ninguém no quarto, minha esposa ficou, né? Nós ficamos no mesmo quarto, sabe? Os enfermeiros e os médicos fizeram amizade, chamavam de pai e ele de filho. O pai e o filho, o pai e o filho, sabe? E a operação foi 9 horas de operação. 7 horas a minha e 9 horas o meu filho. Por quê? Porque eram 3 equipes de médico. Um médico me levou primeiro, me arrancou meu rim. A outra equipe, para receber o rim e preparar. E a outra equipe estava com meu filho, já esperando para implantar. Eram 3 equipes. Você vê como eles trabalham, assim, super profissionais. E o médico falou, a recuperação do senhor é muito mais difícil que a dele. A dele é fácil, a do senhor é mais difícil. Porque a do senhor a gente vai amputar, é tipo uma amputação, vai tirar um órgão. Dele não, não vamos tirar nada dele. Inclusive meu filho continua com os 2 rins parados lá. É mesmo? Eles não tiram, não precisa. Ele tá, murchou, secou, deixa aí. Eu não sabia disso. Não faz, não dá trabalho nenhum. Eu não então sabia. meu filho, ele implantado aqui na frente, aqui. Rapaz. Na frente. Não é? E eu realmente fui duro, hein, rapaz? A minha recuperação foi dolorida. Eu imagino. Foi dolorida. Porque assim, o médico falou, se precisar, nós vamos quebrar a sua costela. Por quê? Porque o rim tem que sair perfeito. E às vezes, a costela vai estar um pouco na frente e nós vamos ter que quebrar ela. Aí eu falei, Jesus do céu. Aí o meu medo era acordar no meio da operação, né? Eu falava, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu dormir, fique tranquilo. Eu dormi, graças a Deus, e acordei só no outro dia. Mas não precisou quebrar minha costela. E aí outro milagre, porque eu fui super compatível em tudo. Até num negócio que chama de sangue lá, eu também fui compatível. E, segundo o médico, o rim tem 3 artérias. Tem rim que tem 2 artérias, tem rim que tem 3. Ou veia, eu não sei exatamente. Aí a minha era 3 e a dele era 3 também. Até nisso era igual. Eu até falo pra ele, o meu rim estava emprestado aqui, ele era seu. E aí foi pro meu filho. Bom, quando eu acordei de madrugada, só cortando, assim, já estou encurtando. Quando eu acordei de madrugada, aqui é gostoso comentar para você ver como é que é a coisa. Eu acordei de madrugada, meu filho não estava do meu lado, porque meu filho teve que ir para UTI. E eu fiquei no quarto. Eu acordei, eram umas 5 horas da manhã do outro dia. Minha esposa falou que eu dei umas acordadas, falei um monte de coisa assim, eu amo vocês, e não sei o quê, mas eu não lembro. Eu não lembro absolutamente nada. Eu lembro que eu acordei, olhei para o lado e meu filho não estava. Eu fiquei muito preocupado, chamei a enfermeira, falei, cadê meu filho? Porque eu não sabia o que aconteceu, se ele tinha morrido na operação. Agora, você imagina minha esposa, hein? Meu Deus. Os 2, o marido e o filho na operação, hein? Imagina como minha mulher ficou esperando 9 horas para ver o resultado. Bom, aí ela falou, fica tranquilo, pai, seu filho tá na UTI porque é obrigado, mas ele já de manhã já vem para cá. Quando foi umas 8 horas, chegou meu filho. Na cama, eu tava lá. Eu não podia mexer um dedo, rapaz. Tava doido demais. Aí meu filho veio, operado. Nós 2 estávamos com sonda. Eu não acredito que meu filho fez. Levantou da cama. Meu Deus. Levantou. Com toda a dor.
Levantou, foi arrastando. Onde eu tava? Pôs a mão assim. Pai. Ai, aquilo ali me arrebentou. Oh, Jesus. E como não? Céu. E como não arrebentar? Ai, meu Deus. E hoje a gente vê. Hoje você vê meu filho. Baita de um cabra forte. Modéstia à parte, meu filho é bonitão. É bonitão, tem 1,83 m, sei lá. Eu não vou falar que ele é bonitão, não. Eu vou falar que ele é bem afeiçoado. Não, ele é bonitão e é fortão ele e tal. E assim, ninguém fala que o meu filho é transplantado. Ninguém fala. Eu só descobri há pouco tempo, porque o senhor contou pra gente. Ninguém fala. Ninguém fala que o meu filho... Hoje está trabalhando, ganha bem, próspero, tem a filhinha dele. Porque o médico falou para ele, das primeiras contratações, que você não vai poder ter filho mais. Tá aí, ó, minha neta. Minha neta é promessa. Então nós podemos afirmar que tudo... Milagre. Tudo que aconteceu. Minha vida é um milagre. Tudo que aconteceu é plano de Deus. É plano de Deus e milagre de Deus. Milagre é Deus tratando. Deus, né? Porque às vezes as pessoas veem a gente assim e não sabem o que você passou, por onde você andou. Né?